Oi, pessoal, tudo bem? Bom, vamos continuar aqui no livro de Gálatas. Vamos para o capítulo 3. Deixa eu abrir aqui. Paulo apela para a experiência dos Gálatas. Ó Gálatas insensatos, quem vos fascinou a vós outros, ante cujos olhos foi Jesus Cristo exposto como crucificado? Quero apenas saber isto de vós. Recebestes o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Sois assim insensatos, que tendo começado no Espírito, estejais agora vos aperfeiçoando na carne? Terá sido em vão que tantas coisas sofrestes? Se na verdade foram em vão, aquele, pois, que vos concede o Espírito e que opera milagres em vós, porventura o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Então, Paulo começa aqui já chamando a atenção, dos Gálatas. Ele fala aqui da carne e do espírito, que é o que habita em nós, né? Aquilo que a nossa carne deseja, ou seja, aquilo que é agradável, que nos proporciona momentos de prazer, que é saciar às vezes a nossa vontade, ou dar ouvidos ao espírito, que é aquilo que vai trazer benefícios, né, a longo prazo para as nossas vidas, para as nossas famílias, para aqueles que estão ao nosso redor. A experiência de Abraão é o caso de Abraão, que creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça. Sabei, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, pré-anunciou o Evangelho a Abraão: em ti serão abençoados todos os povos, de modo que os da fé são abençoados com o crente Abraão. Todos quantos, pois, são das obras da lei, estão debaixo de maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. Então, se você se coloca debaixo da lei, ou seja, debaixo de regras, e você acaba não cumprindo, você está trazendo o mal sobre sua vida. Então, maldição quer dizer que você tem o mal foi dito, né? E é evidente que, pela lei, ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Então, não é por obras, não é por lei, não é por regras, né? Que nós seremos vistos diante de Deus, vistos por Ele como justos. Porque nós não somos, nós erramos, nós falhamos, ainda que a gente tente seguir regras, ainda que a gente tente seguir a lei, a gente acaba falhando. Então, se a gente tentar ser visto por Deus como justos, por cumprir essas coisas, nós não vamos conseguir. Nós conseguimos ser justificados, nos tornarmos justos, mesmo sem ser, pela fé em Deus, através da sua graça. A graça de Deus, ela se manifesta através da nossa fé. E aí sim, Cristo pode nos justificar, porque nós não somos merecedores, nós não somos justos de forma alguma. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. A lei não pode invalidar a promessa. Irmãos, falo como homem, ainda que uma aliança seja meramente humana, uma vez ratificada, ninguém a revoga ou lhe acrescenta alguma coisa. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. Não diz, e aos descendentes, como se falando de muitos, porém como de um só, e ao teu descendente, que é Cristo. E digo isto, uma aliança já anteriormente confirmada por Deus, a lei, que veio 430 anos depois, não a pôde abrogar, de forma que venha a desfazer a promessa. Porque se a herança provém de lei, já não decorre de promessa, mas foi pela promessa que Deus a concedeu gratuitamente a Abraão. Qual, pois, a razão de ser da lei? Foi adicionada por causa das transgressões, até que viesse o descendente a quem se fez a promessa.
e foi promulgada por meio de anjos pela mão de um mediador. Ora, o mediador não é de um, mas Deus é um. É porventura a lei contrária às promessas de Deus? De modo nenhum, porque se fosse promulgada uma lei que pudesse dar vida, a justiça, na verdade, seria procedente de lei, mas a Escritura encerrou tudo sob o pecado, para que mediante a fé em Jesus Cristo fosse a promessa concedida aos que creem. A tutela da lei para nos conduzir a Cristo, mas antes que viesse a fé, estávamos sob a tutela da lei e nela encerrados, para essa fé que, de futuro, haveria de revelar-se. De maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados por fé. Mas, tendo vindo a fé, já não permanecemos subordinados ao aio, pois todos vós sois filhos de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus. Porque todos quantos fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes. Dessarte, não pode haver judeu nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E se sois Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Então no versículo 15, ele começa falando, né? Se uma aliança feita entre os homens, feita por homens, ela já tem um valor, ela já tem um significado, ela não deve ser quebrada, não é isso que a gente espera quando é feita uma aliança, quando é feito um contrato. Imagina uma aliança feita por Deus, feita por aquele que é perfeito. Então nós podemos confiar nessa aliança, porque ela não será quebrada. Pela parte de Deus, ela nunca será quebrada. Então vamos orar ao Senhor? Pai, muito obrigada. Nós lhe agradecemos, Senhor, neste dia, pelo Senhor confirmar a nós, através da Tua palavra, a Tua aliança, confirmar a Tua fidelidade, porque nós temos um Deus em que nós podemos confiar. Nessa manhã, Senhor, aqui nesse devocional, que eu posso Te agradecer, Senhor, e que cada um que esteja assistindo esse vídeo agora, aonde ele estiver, que ele possa, Senhor amado, se lembrar que em meio a todas as adversidades, que ainda, como diz a Tua palavra, o pai ou a mãe vai se esquecer do seu filho, o Senhor jamais se esquecerá de nós. E a Tua palavra, ela vai se cumprir, porque o Senhor é Deus de promessas. Muito obrigada. Amém. Até a próxima.